Então vamos lá. Vai, Rodrigão. Talvez você nunca tenha sofrido uma violência, mas com certeza conhece uma mulher que já sofreu. E não estamos falando só de violência física, porque muitas vezes ela começa com um controle maior, com um ciúme excessivo, com medo. No Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas. E milhões vivem algum tipo de violência todos os dias e todos os anos, todos os meses, e isso é uma crescente absurda. E muitas vezes em silêncio, dentro de casa. E algumas saem sem conseguir sair a tempo, né? O desfecho é sem que essas mulheres consigam sair a tempo desse relacionamento abusivo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito difícil, mas extremamente necessário, exatamente por conta dessa crescente. Nós precisamos de uma mudança e precisamos entender cada vez mais o que nós, mulheres, podemos fazer para ajudar outras mulheres e para que, com certeza, percebamos o quanto antes para a gente conseguir sair de relacionamentos abusivos dessa forma. Mais do que dados, a gente quer trazer entendimento, orientação e, principalmente, caminhos. Quais os caminhos eu tenho que seguir para que esse desfecho seja melhor. Porque reconhecer sinais pode salvar vidas. E para isso nós convidamos hoje, para conversar aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar, a doutora Gabriela Tostes, que é delegada da Polícia Civil do Estado do Pará. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema, né? Não é um tema fácil, mas eu acho que é muito importante a gente sempre falar sobre isso, né? Assim, a gente é muito convidada, enquanto delegada de Delegacia da Mulher, para dar palestras sobre esse tema. E eu sempre falo nas minhas palestras que conhecimento é poder. Então, todas as vezes que a gente fala sobre isso, que a gente discute sobre esse assunto, que a gente explica para as pessoas quais são os mecanismos jurídicos que elas podem recorrer, eu acredito que a gente está, assim, fortalecendo as mulheres a quebrarem esse ciclo de violência, né? Sem dúvida nenhuma. É muito importante a tua presença aqui. Esse slogan que você falou é o nosso. A gente fala que conhecimento é poder. E foi com esse intuito até que o podcast nasceu, né? E a gente sabe que o número é crescente masculino que está nos assistindo cada vez mais no podcast, mas a gente ainda tem mais de 70% de mulheres inscritas e que são assíduas, né, em assistir o nosso podcast. E a gente fica muito feliz em trazer esse tema, porque de fato conhecimento é poder. Então, muito boa noite a você que está aí conosco. Já compartilha, porque você viu o quanto esse episódio vai ser importante e necessário. Então, a gente pede que você compartilhe, curta, que comente, que abra mais possibilidades para que esse episódio chegue em mais pessoas e mais mulheres que necessitam muitas vezes ouvir esse podcast, para que se imuna realmente de informações acerca desse tema que a gente sabe o quanto é cada vez mais necessário. E nós estamos em configuração diferente hoje. O nosso editor está fazendo parte hoje aqui, né, como um homem que se preocupa também, Com certeza. né, com a integridade não só física, mas mental das mulheres. E é muito bom dividir essa mesa aqui hoje com você e Obrigado. com a doutora Gabriela. Vamos apresentar a nossa convidada? Vamos. Obrigado. Antes disso, eu acho que é importante dizer que esse não é um episódio só para mulheres, né? Mas acho que principalmente para homens, para se reconhecerem, né? E para entender como é que está inserido nesse contexto, que é um dos principais fatores em si, e para não se tornar parte do problema. Né? Com certeza. Exatamente. E muitas vezes reconhecendo, né, procure ajuda. Às vezes é ajuda psicológica, terapia Sim, psicológica que sim. precisa. Então, eu espero muito que esse episódio seja extremamente compartilhado pela necessidade de falarmos e entendermos mais sobre o assunto. Eu vou apresentar a vocês a nossa convidada dessa noite. A doutora Gabriela é delegada de Polícia Civil, formada em Direito pela CESUPA, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, com atuações na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Soure, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Coraci
e delegacia especializada no atendimento à mulher aqui em Belém, onde está lotada atualmente, já tendo trabalhado também como mentora em cursos públicos. Muito bom. Em concursos públicos, na verdade, né, doutora? Muito bom. Iniciando, né, a nossa pauta de hoje, eu acho que a primeira pergunta realmente teria que ser essa, doutora. O que caracteriza, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, violência contra a mulher, a gente já pensa em algo como um tapa, em algo como né, uma agressão física. Mas o que caracteriza a violência contra a mulher e quais são os tipos mais comuns que vocês atendem no dia a dia? Existe uma violência contra a mulher enquanto gênero, digamos assim, né? Que seria uma teoria mais abrangente, que é toda violência contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, né? Isso seria, assim, um conceito mais abrangente, digamos. Mas quando a gente parte do ponto de vista da violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ela fecha, digamos assim, o cerco em 3 situações mais específicas, né? Que seria a violência dentro da unidade doméstica, então seria aquela violência que acontece dentro do lar, né? Inclusive com pessoas esporadicamente agregadas, a lei usa esse termo. Então seria o caso de uma filha de uma amiga que está de favor na casa, morando durante um tempo, e aí ela sofre uma violência doméstica por parte de um homem que reside naquela residência. Como eles dividem o teto, embora eles não tenham uma relação íntima de afeto, não tenham uma relação de parentesco, isso se enquadraria numa hipótese de violência doméstica, né? Porque ele estaria agredindo ela em virtude do gênero e se aproveitando, digamos assim, dessa coabitação, né? A segunda hipótese é nas relações familiares. Então, são os casos justamente das filhas que são agredidas pelos pais, por exemplo, né? É muito comum a gente ouvir casos do pai, às vezes, fazer, isso a gente fala, parece, às vezes, uma coisa absurda, né? Mas é real, do pai fazer diferença entre o filho que é do sexo masculino com a filha que é do sexo feminino, né? Tem um caso, eu não vou me lembrar exatamente qual foi a cidade, mas foi alguma cidade do Nordeste, que o pai queria que a filha lavasse a louça, ela estava discutindo com o irmão falando que era a função dela lavar a louça da casa, que estava acumulada. O pai deu um tapa tão forte nela que ela caiu com a cabeça, bateu no chão e teve um traumatismo craniano e evoluiu a óbito. Então, assim, isso não é algo, né? É um absurdo, é 1 em 1 milhão. Não, isso é realidade no Brasil, né? Então, a segunda hipótese. E a terceira hipótese, que é a mais conhecida, é relações íntimas de afeto. Então, qualquer relacionamento de namoro, união estável, casamento, né, em que o companheiro, o namorado, o marido se aproveita dessa relação íntima de afeto para executar os atos de violência, né? E aí é importante dizer também que a Lei Maria da Penha é muito clara em falar que é independente de orientação sexual. Então, a Lei Maria da Penha também se aplica em relações lésbicas, no caso, tá? E a própria Lei Maria da Penha tipifica 5 tipos de violência doméstica, né? Ela não vai exemplificar exatamente quais são os crimes, né? Os crimes continuam sendo os crimes do Código Penal, mas ela conceitua quais seriam os 5 tipos de violência doméstica que as mulheres podem sofrer, né? Então, é a violência física, a psicológica, a patrimonial, a moral e a sexual, né? Tem esses 5 tipos que eu acredito que elas são um pouco, assim, autoexplicativas, né? Mas a violência física são os atos de agressão que causam algum tipo de lesão corporal, né? Ou a vias de fato, que às vezes não deixa marcas, mas é um puxão de cabelo, né? Um tapa, que às vezes não deixa uma marca, então pode não se enquadrar como uma lesão corporal, mas é uma vias de fato, né? Durante uma discussão você usar de força. Então, é a violência física. A psicológica já são atos de humilhação, de menosprezo, né? De falar para a mulher, você não presta para nada, sem mim você não é ninguém, você não vai conseguir outro homem. Durante uma discussão, dar um soco na parede e falar, era para ter sido na tua cara, dessa vez foi na parede,
né? Então, é causar realmente esse abalo emocional na mulher, né? A violência sexual são qualquer ato que constranja a mulher a participar de uma relação sexual que ela não deseja, ou presenciar uma relação sexual que ela não deseja presenciar, ou até proibir a mulher de usar métodos contraceptivos, né? Tudo isso é previsto na Lei Maria da Penha como exemplos, digamos assim, de violência sexual, né? E aí, deixando, né, de lado, porque a nossa análise aqui é do ponto de vista criminal, né? Mas deixando de lado questões religiosas, né? Para o direito penal é possível o estupro dentro da relação do casamento, do matrimônio, né? Então é possível para o direito penal existir o estupro dentro do casamento, tá? A próxima é a violência patrimonial, que normalmente é configurado pelos crimes de dano. Então, é durante uma discussão, o agressor quebrar o celular da vítima, ou então tá ali naquele momento de fúria, de raiva, e ele começa a depredar todo o apartamento dela, né? Quebra a televisão. Então, essa seria a violência patrimonial, ou às vezes até reter o salário da vítima, né? Às vezes a vítima tem salário e o homem retém aquele salário para que ele administre, né, toda a renda da casa. E a violência moral são os atos que configuram injúria, calúnia e difamação. Então, é como se fossem aquelas ofensas isoladas, né? É como se a gente fala que a violência moral, a gente não gosta de dizer que é a menos gravosa ou a mais simples, mas geralmente é aquele ato inicial, assim, né? Geralmente a violência começa com a violência moral, que é durante uma discussão. Seria um alerta, né? Durante uma discussão já rola uma ofensa, né? Já chama de vagabunda, burra, né? Já é uma violência moral, né? E aí a partir daí começa a evoluir, né? A escalar para outros tipos de violência, né? Então, assim, no dia a dia da Delegacia da Mulher, a gente vislumbra os 5 tipos, né? Facilmente. Agora, se eu for te falar quais são os 2 principais, geralmente é a violência psicológica e a violência física, né? São os 2 mais comuns, assim. A violência psicológica, inclusive, não existia no Código Penal um crime específico de violência psicológica. Esse crime só foi criado em 2021. Então, ele é um tipo penal bem recente, né? Antes de 2021, antes da promulgação desse crime, geralmente acontecia só a ameaça, né? Assim, durante uma discussão, ele falava, se tu não for minha, tu não vai ser de mais de ninguém, eu vou te matar. E isso acabava sendo enquadrado somente como uma ameaça. Mas, às vezes, eram atos mais graves do que somente a ameaça. Às vezes, como eu dei o exemplo, eram atos constantes de humilhação, de menosprezo, né? E aí, em 2021, foi criado um tipo penal específico de violência psicológica contra a mulher, né? Então, no dia a dia da delegacia especializada no atendimento à mulher, os mais comuns realmente são a violência psicológica e a violência física, que são os atos de agressão, né? Agora, uma dúvida real, doutora. Por exemplo, nessa violência psicológica, como que a vítima ela pode comprovar, no momento da denúncia dela, tudo que ele falou, sabe? É necessário ela gravar, conseguir gravar, porque pode ser a palavra dela contra dele também, né? Então, como que ela pode comprovar essa violência psicológica? É muito importante essa tua pergunta. A doutrina, né, entende, assim, dentro do direito penal, geralmente a gente fala que tem doutrinadores que vão do ponto de vista mais punitivo e outros talvez mais defensores, assim, defensivos, né? Então, tem dos 2 lados, né, as 2 vertentes, né? Mas existem doutrinadores que entendem que não é nem necessário fazer uma perícia para comprovar a violência psicológica, né? Certo. Então, não precisa você encaminhar a vítima para uma perícia, para passar por uma análise de um psicólogo, né, ou de um psiquiatra, para comprovar que causou um abalo emocional significativo. É possível, sim, a gente utilizar de outros meios de prova, né? Quais seriam esses meios de prova? Podem ser provas testemunhais, por exemplo, de amigas, Sempre tem, né? Alguém Pessoas que já presenciaram, porque muitas vezes esses atos começam na clandestinidade, como a gente fala, o agressor faz no momento ali íntimo, em 4 paredes, mas às vezes ele tá numa festa, bebeu um pouco mais e
muda esse comportamento na presença de outras pessoas, né? Então, às vezes humilha ela, tem essas atitudes de menosprezo na presença de outras pessoas. Então, é possível a prova testemunial ou até provas documentais, como é o caso da extração de conversas no WhatsApp, né? A gente tem formas de comprovar que a conversa do WhatsApp ela não foi manipulada. Então, se a vítima tiver ainda no celular dela, né, aquelas conversas de WhatsApp onde o agressor humilha ela, né, faz essas atitudes de menosprezo, né, essa chantagem emocional que a gente fala, tudo isso estaria englobado dentro de uma violência psicológica e é possível comprovar isso, por exemplo, através de conversas no WhatsApp, né? Perfeito. Se a gente for pensar no perfil masculino, que geralmente faz esse tipo, eu acho que tem um estereótipo já. Eu acho que é mais fácil, às vezes, a gente reconhecer. Mas eu fico pensando nas mulheres. Será que todas as mulheres têm o perfil de passar por isso? Ou existe um perfil mais comum de mulheres que são vítimas de qualquer tipo dessas violências que você descreveu? Agora, o homem, não sei, eu acho muito fácil de identificar, às vezes. Acho que é um assunto até que a gente tem em casa bastante, e a gente teve recente com a Rebeca, né, conversando com a Rebeca. Sim, adolescente, né? Tem 13, 14 anos, vai fazer agora. Verdade. E aí é até uma conversa que eu tenho muito em casa com a Carlena, que eu digo que o homem já demonstra alguns sinais de que provavelmente ele vai tomar uma atitude que não é legal, né? É uma atitude drástica. E aí, nossa conversa em si com a Rebeca se baseou em tudo isso, né? O cara que não tem um bom comportamento já com os familiares, qualquer coisa fica dando soquinho na parede, né? Resmungando em si. Então, que trata outras pessoas mal na frente dela, nem precisa ser ela, mas que trata outra pessoa mal também, sabe? E eu acho que sempre vale também a gente falar das relações que realmente ele tem com o pai, com a família, porque você viu esse pai, o que esse pai não está passando para o filho também, né? O que causou o acidente da filha. Né? Então ele está vendo também. Então a criação hoje de meninos e meninas, na hora que você falou, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é tão triste e ao mesmo tempo revoltante de saber que ainda hoje se tem criações machistas dessa forma. Né? Esse caso, salvo engano, aconteceu, acho que foi 2025, foi ano passado. Então, realmente parece ser algo assim da Idade Média, né? Você imaginar isso, né? Assim, dois irmãos estarem discutindo por causa de louça acumulada na pia e o pai dá razão pro filho homem por entender que é a obrigação da filha mulher estar lavando a louça e agredi-la em virtude disso, né? Parece algo... Beirar o inacreditável, mas infelizmente ainda acontece. Agora você imagina o exemplo, né? Então, gente, quem é pai e mãe de menino precisa ser o exemplo para ele, porque eu acho que esse ciclo ele só acaba com uma nova geração, entendeu? E esses outros aí deixam de existir. Mas ficou esse questionamento em si, se existe um estereótipo em si, porque eu acredito que independe de, por exemplo, de classe social. Não, eu acho também. Eu acho também que independe. É verdade. Mas existe um perfil feminino, assim, que seja mais vulnerável? Na verdade, não. Assim, a gente percebe que a violência doméstica, ela realmente é algo que está em todos os setores, assim, da sociedade, né? Eu acredito que algo, talvez, que minimize isso seja o acesso à educação, como eu falei, né? Então, pessoas que têm uma formação melhor, nível de conhecimento maior, acabam sabendo, né, quais são os recursos que elas têm disponíveis, caso elas sejam vítimas, né? Mas, ainda assim, nada impede que pessoas que são, às vezes, como teve esse caso recente em São Paulo, né, que foi uma policial militar. Então, às vezes, a gente pensa, uma mulher, policial militar, empoderada, né, tem arma, sabe atirar, né, e, ao que tudo indica, né, o marido dela está sendo investigado agora por feminicídio, né, porque ele também, policial militar, né, teria forjado ali uma cena do crime como se ela tivesse se suicidado, né, quando, na verdade, a perícia
conseguiu demonstrar a perícia técnica que a cena toda tinha sido forjada, que não se tratava de um suicídio, mas sim de um feminicídio, né? Então, realmente, não é algo que dá para você dizer, não, é a mulher que é policial, a mulher que é advogada, por saber os seus direitos, ela não vai ser vítima disso. Não, qualquer pessoa pode ser vítima, independente de classe social. Até porque o que a gente percebe quando a gente trabalha com isso no dia a dia é que existem muitos fatores que atrapalham, né, a violência doméstica ser algo solucionável, digamos assim. Nas minhas palestras eu digo, quando você tem seu celular roubado na rua, você não tem a menor dúvida de que você quer que aquela pessoa que roubou seu celular seja punido, né? Que devolva seu celular, que ele sofra algum tipo de consequência, né? Penalmente falando, pelo roubo daquele aparelho celular. Porque você não conhece aquela pessoa, né? É um desconhecido e você, enfim, trabalhou para conquistar aquele aparelho celular. É diferente de uma pessoa que você tem algum vínculo, né? Porque na primeira pergunta eu expliquei para vocês quais são os casos em que a Lei Maria da Penha se aplica. E em todos os 3 casos, você tem algum tipo de vínculo com aquela pessoa, né? Então, ou é relação íntima de afeto, ou é a coabitação, ou é a relação de parentesco. Então, você tem alguma relação com aquela pessoa. Então, é muito difícil a pessoa que está inserida naquela relação conseguir compreender, às vezes, que ela está sendo vítima e pedir ajuda, né? Então, por mais que a pessoa seja muito esclarecida, tem esse fator, talvez, emocional, que é algo que dificulta, né, as pessoas que estão sendo vítimas a quebrarem esse ciclo da violência que a gente chama, né? Perfeito. Agora, eu fico pensando assim, é muito também de conhecimento, realmente, de estudo, né? De você conseguir realmente quebrar esse ciclo, eu acho que é com bastante conhecimento e empoderamento, porque isso vai te empoderar. E a criação, né? Por exemplo, o meu pai, ele é policial também, e eu lembro muito de tanto empoderamento que ele me dava em me falar para eu prestar atenção em sinais, sempre. Sempre. Em todos os relacionamentos, ele sempre me olhava e falava: não fica sozinha aqui, não faz isso aqui. Então, dele realmente ter me empoderado muito em relação a isso, né, dele ter me colocado todos os riscos referente a isso. Então, dele ter me alertado sempre, desde a minha adolescência, que é o que você está ali, você e a Carlena fazendo, né, desde agora com a Rebeca. E eu acho que isso faz parte, e ao mesmo tempo realmente pensando na educação dela, porque uma coisa que eu nunca entendi, Cauê, de verdade, é por que essas mulheres, por mais que tenham questões emotivas, afetivas, envolvidas, por que elas não conseguem, muitas vezes, sair desse relacionamento abusivo, sabe? Eu te juro, é uma coisa que eu fico pensativa. Você sabe que toda a tese de doutorado da Camille foi relacionada a feminicídio, né? A violência doméstica em si. E aí, numa conversa de domingo, de almoço de domingo, ela como psicóloga, né? Eu cheguei e questionei ela em si, né? Aí ela me trouxe vários cenários em si e um dos principais era da dependência socioemocional em si, ou socioeconômica também, né, que acaba refletindo dessa prisão, vamos colocar assim, né? Assim, o ciclo da violência doméstica é justamente baseado nesses 3 pilares, né? Como se fosse a gente até fala que é ciclo porque realmente é como se nunca vai ter fim, né? O fim acontece com o feminicídio. Então, no primeiro sinal de alerta, você tem que encerrar aquele relacionamento porque isso não vai mudar. A tendência é ao contrário, a tendência é piorar, né? Só que por essa questão que a gente falou da dependência emocional ou então dependência financeira, né? Às vezes o homem é o único provedor do lar, a mulher tem filhos, às vezes a própria família dela não está disposta a ajudar caso ela abandone aquele relacionamento. Então, são realidades muito difíceis, né? E a mulher, às vezes, acredita também que aquele parceiro vá mudar, né? Então, o ciclo da violência doméstica são basicamente 3 estágios, né? Começa com os estágios de tensão, que é quando
ele tá tudo bem, aí de repente ele tá numa discussão e faz a ameaça, ou então faz uma ofensa, né? A gente chama isso de atos de tensão. O segundo estágio são já os atos de explosão. Então, é quando tem realmente a agressão física, né? Já parte pro chute, pro soco, pro, né, enforcamento. E o terceiro seria a lua de mel, que é quando teve o ato de explosão e aí ele fala que tá arrependido, que vai mudar, né? E que vai ser um outro homem, que foi só essa vez, que tava muito bêbado, que perdeu a cabeça, que, enfim, tava com alguma dívida. E aí volta, né? Aí caso a mulher perdoe, vai voltar. Vai ter de novo o ato de tensão, de novo um ato de explosão. E a tendência é que cada vez sejam mais graves, né? Até chegar nesse ponto final que a gente fala que é o feminicídio, né? Muitas pessoas que chegam nesse ponto mais drástico, como a gente fala do feminicídio, não eram pessoas que tinham um histórico criminoso anterior. Então a gente nunca tem, enquanto mulher, eu digo a gente enquanto mulher, nunca tem que duvidar do que aquele agressor é capaz, né? Então, realmente, assim, no primeiro alerta, a gente tem que tentar procurar ajuda, se afastar daquele relacionamento, porque a gente não tem que achar que, não, comigo nunca vai acontecer, né? A gente tem que ser o contrário, a gente tem que achar, não, alerta, eu posso ser, eu posso ser a próxima vítima, né? E eu fico pensando assim, quando começa a violência e ela percebe, por exemplo, esses 3 sinais que você já colocou aí, que eu acho que é legal até a gente resumir, doutora. Então, o primeiro sinal... começa com os atos de tensão, a gente fala, dele te né? deixar com medo, dele te deixar coagida, né? Isso, começa... Ou então, como eu falei, a humilhação, a ofensa, isso, são os atos de tensão. Aí, o segundo é a agressão física. Atos de explosão, que já passa para essa agressão física, né? Perfeito. E o terceiro seria a lua de mel, que é quando tem o arrependimento, né? Parece outra pessoa. Exatamente. E aí... Melhor ainda do que era. Exatamente. E aí, passa um tempo, a tendência é voltar para o primeiro estágio, né? Tá, então esses 3 são os 3 principais alertas. São os ciclos da violência que a gente fala, né? São os ciclos da violência. E aí, pra gente quebrar esses ciclos, quando começa essa violência, qual é o primeiro passo que essa mulher precisa fazer para realmente chegar a denunciar, né, sair desse relacionamento? Como eu falei, eu entendo que não é fácil romper esse silêncio, né, e procurar ajuda. Então, em todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher, aqui na região metropolitana, pelo menos, né, Belém, Ananindeua e Coraci, a gente tem um atendimento integrado também psicossocial. Então, elas podem passar, né, ainda que a mulher não tenha condições financeiras de procurar uma psicóloga particular, por exemplo, né, ela pode passar por esse acolhimento que a gente fala psicossocial, né, que é um setor do Parapaz que funciona na Delegacia da Mulher justamente para que seja um serviço integrado, como a gente fala, para conversar com uma assistente social, uma psicóloga e falar qual é a situação que ela está passando, né, para a partir daí ela decidir se ela realmente quer registrar um boletim de ocorrência. Ou então, se ela decidir que não, eu quero dar um basta nisso, eu já quero logo de cara registrar o boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, ela também pode ir diretamente no setor da delegacia e já solicitar de pronto as medidas protetivas, registrar um boletim de ocorrência, né? Então, essa questão do que agir depende muito do quanto a mulher está preparada, né? Quanto ela está pronta para falar sobre aquilo, né? Caso ela ainda esteja precisando, talvez, ter esse suporte, digamos assim, da parte emocional, psicológica, existe essa opção, né, dela fazer esse acolhimento psicossocial nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Ou então, se ela quiser ir diretamente para o registro da ocorrência, ela pode também, né? E é importante dizer que não é necessário que você já saiba de cabeça qual é o crime que você está sofrendo, né? Quem vai tipificar a conduta criminosa é a delegada que estiver responsável na delegacia naquele momento. O importante é ela reconhecer, o importante é você entender que você está sendo vítima de algum tipo de violência e caso você queira registrar o boletim de ocorrência para pedir medida protetiva, você pode requerer medida protetiva, ainda que você nem saiba qual é o crime, então que não tenha um crime específico, digamos assim, né?
Porque a medida protetiva, ela visa resguardar a integridade física e psicológica da mulher, né? A Lei Maria da Penha prevê isso. Então, ela pode chegar na delegacia, relatar o que ela está passando, falar todo o histórico daquele relacionamento, né? Se, às vezes, até um ex-namorado, por exemplo, que não está aceitando o término do relacionamento e está perseguindo ela nos lugares, né? Algo do tipo. Então, ela pode fazer um boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva e, a partir daí, né? Caso aconteça novamente, ela novamente procura a delegacia. Então, assim, existe todo um suporte, né, para que essa mulher realmente tenha coragem, digamos assim, né, sinta essa força para registrar. Aí uma outra dúvida aqui, quando essa mulher não tem coragem, vamos dizer assim, mas ela tem uma amiga que já sabe da situação, ou nós temos vizinhos e a gente muitas vezes presencia até um ato de violência, seja verbal, seja, né, ali físico, a gente está só ouvindo, né, às vezes é a briga do vizinho, mas você ouve essa mulher pedir socorro, ou a gente está ao vivo numa situação dessa. Eu fico na dúvida de verdade entre o homem e a mulher agir. Por exemplo, o Cauê, ele vai lá e sei lá se ele pode, né, ir lá e pegar esse cara e falar, vem cá, eu não vou poder. Sim. Eu não vou ter nem força a isso, né? Então, o que a gente deve fazer para ajudar uma amiga, um conhecido, um vizinho que está passando por isso e que muitas vezes a gente está percebendo que ela não tem coragem, né, de fazer a denúncia? Assim, existem 2 caminhos oficiais, digamos assim, né? Que um seria através do 190, em caso de 90, em caso de estar ocorrendo naquele momento a situação de violência doméstica, né? Então, se você sabe que a situação está ocorrendo, que tem uma vizinha, né, um familiar, né, em perigo, pedindo socorro, algo do tipo, você liga para o 190 e você pode acionar via CIOP, né, que uma viatura da Polícia Militar se desloque até o local do fato para apurar aquela situação. Eu só posso fazer isso se ela estiver pedindo socorro? Não necessariamente, não, né? Se você uma estiver... vez me falaram isso, entendeu? Não, se você estiver... é uma vizinha e eu tô ouvindo muito barulho de coisas quebrando na casa, de discussão, embora ela não esteja pedindo socorro, mas se tudo tá dando a entender que está ocorrendo uma situação de violência lá, você pode ligar e acionar o CIOP e dizer, olha, o meu endereço é tal, está acontecendo essa situação aqui, eu gostaria que fosse enviada uma viatura da Polícia Militar, porque eu estou com medo do que possa estar acontecendo nessa casa, né? Então, se for o caso da situação estar ocorrendo naquele momento, a solução seria acionar o 190. Caso você perceba que tem uma situação, digamos assim, estranha, recorrente, mas que você não tem certeza, então, que não está acontecendo naquele momento, você pode usar o Disque Denúncia, né? Que é uma denúncia anônima, você pode fazer, inclusive, através do site da Segup, basta você jogar no Google, né? Disque Denúncia Pará, abre um link lá, e aí a denúncia é totalmente anônima, você registra a descrição do fato, falando o que está acontecendo, o endereço onde está acontecendo aquela situação, e se for caso de violência doméstica, essa denúncia anônima, através do site da Segup, né, do Disque Denúncia, é encaminhado para a Delegacia da Mulher competente. Então, se o bairro que você disse que está acontecendo aquela violência for da circunscrição da DEAN Belém, tem uma policial que fica designada somente para a apuração das denúncias anônimas, e aí uma equipe daquela Delegacia da Mulher é deslocada para aquele local para apurar aquela situação, né? Então, ela entra em contato, tenta chamar a mulher, saber o que está acontecendo, né? E aí não tem nenhum tipo de identificação da pessoa que fez a denúncia, né? Agora, eu fico pensando, ok, fez a denúncia, mas não é flagrante. Mas a gente sabe que acontece de forma recorrente. E a própria vítima negar? Assim... Porque eu acho que com certeza isso deve acontecer, né? Não, acontece. Assim, como eu tô falando, infelizmente a violência doméstica, ela esbarra nesses entraves, né? Por ser algo muito íntimo que acontece dentro da casa, todas essas questões que a gente já tratou, né? Do
do apego emocional, dependência financeira. Então, tudo isso são questões que atrapalham, né? Sem sombra de dúvidas. Mas, um exemplo, se você é uma vizinha que você tem um certo grau de contato, ou então que você conhece algum familiar, né, alguma amiga, tentar conversar com aquela pessoa para que essa pessoa consiga compreender que ela está sendo vítima de violência, né? Porque às vezes acontece, eu já escutei relatos de amigas que me disseram que chegaram a ligar, por exemplo, pro CIOP, porque estava acontecendo no momento uma situação de claramente agressão de violência doméstica no prédio, né, em que ela morava. E ela disse que quando a polícia militar chegou lá, a mulher negou tudo, falou que não estava acontecendo nada, que eles sequer estavam discutindo, etc, né? E aí ela perguntou o que ela poderia fazer. Eu falei, olha, se você conhecer alguém que tenha contato com essa mulher, né, tentar pedir para que essa pessoa converse com ela, dê forças, porque realmente, se a vítima não conseguir compreender, não conseguir se compreender enquanto vítima, né, para conseguir quebrar esse ciclo, realmente a gente, enquanto Estado, né, a gente também encontra certos, a gente realmente encontra certos limites legais, né, assim. Do ponto de vista criminal, vou até tentar explicar de uma forma que seja acessível para quem não é do direito, né? Mas a maioria dos crimes de violência doméstica, eles são de ação penal incondicionada, né? Então, uma lesão corporal, por exemplo, é ação penal incondicionada. Isso significa que não necessariamente a vítima precisa registrar o boletim de ocorrência. Pode ser a mãe ou a irmã, elas podem registrar o boletim de ocorrência, falar que ontem o marido da minha irmã agrediu ela em casa, ela tá com o olho roxo lá agora, etc. Só que essa mulher, ela vai ter que ser intimada para relatar o que aconteceu. E aí, se ela chega e fala que não, olha, não foi isso que aconteceu, eu caí, eu mesma me lesionei, né, durante a queda, etc. A gente encontra certos limites, né, do que a gente pode atuar naquela situação. Então, é muito importante que a vítima consiga se compreender enquanto vítima e tomar a decisão de procurar ajuda também, né? Gabriela, deixa eu te fazer uma pergunta. E com relação à medida protetiva, ela é realmente eficaz em si? E aí eu quero que tu responda, porque aí eu vou te colocar um outro contexto, que é um contexto pessoal em si. Tá. Assim, do que a gente... Foi perseguido? Do que a gente percebe na prática, a medida protetiva, ela ajuda muito. Não vou te dizer que ela é a solução para todos os problemas, não é isso. Mas ela ajuda, porque é como se ela já criasse ali para o Estado, né? Quando eu digo Estado, eu digo assim, poder público, né? De que a gente tem que ficar mais alerta com relação à condição daquela mulher, né? Então, aqui no Pará, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, né? Que a mulher, no momento que ela vai pedir as medidas protetivas, né? Ela registra o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, ela manifesta o desejo de ter medidas protetivas deferidas. A delegacia tem até 48 horas para encaminhar essas medidas ao juiz, e o juiz até 48 horas para apreciar, né, se ele vai conceder ou não aquelas medidas protetivas. A partir do momento que o juiz concede as medidas e que esse agressor ele é intimado, né, pelo oficial de justiça, que ele toma conhecimento das medidas, aí a medida já está valendo. Então, digamos que foi concedida a medida de não aproximação, não manter contato, não frequentar determinados lugares, certo? Colocou como não frequentar determinados lugares o agressor ir até a casa dela, por exemplo. Eles não moram juntos, ela proibiu que ele fosse até a casa dela. Se ele volta até a casa dela, ainda que ele não chegue a fazer uma nova ameaça, só o fato dele estar indo até a casa dela, isso já é um novo crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, essa vítima, ela pode sim voltar na delegacia para registrar um novo boletim de ocorrência de descumprimento. E aí, nesse caso, depender da gravidade, a gente pode, inclusive, pedir a prisão preventiva daquele agressor, entendeu? Então, sim, a medida protetiva ela é necessária para poder demonstrar esse alerta ali, né? Não, olha, aquela situação é uma situação que requer uma atenção especial, né? Caso o agressor venha a descumprir. Em alguns casos, a medida é sim eficaz. Uma vez que o agressor ele é intimado,
ele não volta a procurar aquela vítima, né? Mas existem também muitos casos em que o agressor acabou de receber a intimação no E mesmo mesmo assim dia, descumpre. Aham. ele já tá mandando mensagem para a mulher, né? Então, assim, a partir do momento que ele é intimado, ele também já vai estar em flagrante caso ele descumpra a medida protetiva. Então, como eu dei o exemplo, o fato dele ir até a casa dela, se ele está proibido de ir à casa dela e já recebeu a intimação da medida, ele está em flagrante delito por estar na porta da casa dela. Sim. Então, ela pode ligar também para o 190 para acionar que uma guarnição da Polícia Militar vá até lá para que ele seja conduzido até a delegacia, porque nesse caso ele vai estar em flagrante, né? E a Patrulha Maria da Penha que eu mencionei, o juiz, no momento da decisão, ele pode, a depender da gravidade daquela situação, porque tem uns casos que claramente vão requerer uma atenção especial, uma ameaça que é muito grave, a mulher fala que ele ameaçou de matar ela, às vezes a gente recebe na DIAN casos que a ameaça é assim, quase que descritiva, sabe? O cara fala, olha, eu vou te matar, o dia que eu te ver eu vou te matar, vão ser 20 facadas, eu vou cortar tua cabeça, eu vou te enterrar em tal lugar, Sim. né? Então, a depender da gravidade daquela situação, dos elementos que o juiz tem ali disponível para analisar o caso, né? Ele pode incluir a mulher na Patrulha Maria da Penha, isso vem expresso na decisão do juiz, né? E aí, aquelas viaturas rosas da Polícia Militar, né? Vão frequentar diariamente, tem uma rota, a rota a casa daquela mulher vai ser inserida nessa rota da Patrulha Maria da Penha e vai passar uma guarnição lá para fazer esse controle de perguntar para ela se tá tudo bem, se o agressor tá tentando manter contato, se ele tá procurando por ela ou algo do tipo, se ela tá se sentindo ameaçada, né? Enfim, eles conseguem fazer esse controle, digamos assim, mais próximo nos casos mais graves, né? Então, eu acredito que sim, a medida protetiva não é a solução, mas eu acho que dos mecanismos que a gente tem disponíveis é o que funciona, digamos assim, hoje, né? E que já foi um avanço gigantesco, né? Sim. Porque a gente tinha, antes da Lei Maria da Penha, que a gente não tinha nada parecido, verdade. hoje em dia já é um avanço muito E grande, eu espero né? que continue avançando e muito, Sim, né? com Sim, certeza. Eu tô te questionando isso porque eu tenho uma irmã que sofreu. E mesmo com conhecimento, a mãe dela era delegada, já faleceu, infelizmente. A madrinha dela, a tia Silvia, beijo, tia Silvia, é delegada também. E ela teve um filho com esse rapaz. E mesmo com a medida protetiva, ele rondava porque era a desculpa dele que ele precisava ver o filho, né? E isso aconteceu por diversas vezes, né? E ela, com conhecimento, solicitava toda vez. As pessoas conhecem ela dentro da polícia, mas a insegurança dela foi tão grande, que ela precisou viajar. Precisou sair daqui de Belém, né? Então, é por esse motivo que eu perguntei em si, né? O quanto ela é eficaz em si. Mesmo a gente dando todo o suporte, né? Que ela precisava em si, ela não se sentiu segura. E aí ela precisou sair. Mas eu imagino também o quanto de mulheres devem ter muito medo. Porque, assim, como você falou, doutora, hoje nós temos a Lei Maria da Penha e que muitas pessoas elogiam demais, falando que é uma das que mais cumprem, de fato, a lei. Mas mesmo assim, eu imagino o quanto de mulheres têm medo, de fato, de chegar a denunciar, de chegar a pedir a medida protetiva, porque a ameaça, ela te deixa com um medo tão grande, né? Então, você imagina, você sabe que você pode contar com a lei, mas ao mesmo tempo você não confia nessa lei integralmente, porque você pode achar que ela é falha, tem esse medo rondando e você acaba tendo que mudar a tua vida. Ou você se isola, ou você se fecha. Então, eu imagino que o medo delas de repente, eu vou denunciar, mas e depois que eu denunciar? Né? Então, quebrar um pouco essa insegurança também é um papel, eu acredito que um dever da polícia, de fato, de mostrar cada vez mais o tanto de benefício que tem trazido para a vida de mulheres nessas situações, né? Para que empodere e encoraje outras mulheres a fazerem também. Assim, como eu tô lhe falando, da minha experiência, o que eu vislumbro é que a medida protetiva, ela realmente não é a solução para todos os problemas, mas dentre o que nós temos
né, para minimizar, digamos assim, o problema da violência doméstica, eu acredito que é o melhor mecanismo, né, que nós temos realmente hoje, assim. Perfeito. Infelizmente, a gente não tem como, enquanto polícia, né, eu não digo nem só aqui polícia civil, né, mas todas as, né, as polícias, assim, militar também, a gente não tem como estar em todos os lugares a todo momento, Sim. né? Então, a gente age em um momento que existe essa provocação, digamos assim, né? Então, como eu falei, a partir do momento que a vítima, ela pede a medida protetiva, né, já cria ali um alerta no sistema, né? Existe essa possibilidade aqui no Pará, da Patrulha Maria da Penha, que nós temos escutado resultados muito positivos, né, de elogio das vítimas que fazem parte desse programa, né, de se sentirem mais seguras, etc. Mas, infelizmente, não tem realmente como a gente está em todos os momentos, em todos os lugares. Mas o que eu vislumbro é que, uma vez a vítima tendo a medida protetiva, isso gera, pelo menos, uma sensação de que ela tem talvez assim, uma segurança jurídica Aham. maior, Uhum. né? Como eu falei, assim, ela está num local em que ele está proibido de ir, né? Ele estando naquele local, naquele momento, ela pode sim acionar, né, uma viatura da Polícia Militar para que ele seja conduzido, porque naquele momento ele vai estar em flagrante delito, Uhum. né? Então, com certeza é melhor ela ter a medida protetiva do que ela Uhum. sequer procurar Com certeza. ajuda, né? Porque, queira ou não, eu tenho certeza que coage um pouco o agressor. Porque na hora que ele sabe que Sim. existe uma denúncia contra ele, por mais que ele, sabe, ainda transgrida, né, aquela Uhum. lei, vá lá e, né, vou chegar. Ele sabe que se acontecer alguma coisa com ela, ele tem ele não vai ter viés, né? Para ele, Sim. ele realmente está ali como uma grande possibilidade de ser o autor do que aconteceu com ela. Não, e nós temos, assim, na DEAN, nós temos casos muito satisfatórios do ponto de vista de terem sido realmente eficazes as medidas protetivas, Ótimo. né? Da gente ouvir depois mulheres. Eu já peguei 2 casos, inclusive, em que mulheres que tinham sido vítimas de violência doméstica, por coincidências talvez do destino mesmo, foram nomeadas como testemunhas em um outro caso e que não era caso de violência doméstica, porque eu atuei no último ano na Delegacia da Mulher somente com casos de crime sexual. E os crimes sexuais nas delegacias da mulher, eles não precisam necessariamente ter ocorrido dentro do contexto de violência doméstica, né? Aí só abrindo um parêntese, né? Que eu sei que não é o Sim, foco sim. da Sim, conversa mas é aqui. importante. Mas as delegacias da mulher, né, delegacias especializadas no atendimento à mulher, elas são competentes tanto por casos de violência doméstica, né, englobando esses 5 tipos da Lei Maria da Penha que eu já falei para vocês, e também casos de crime sexual, tendo ocorrido no contexto da violência doméstica ou não. Então, um caso de uma importunação sexual, de um estupro, né, que tenha acontecido Sim. num ambiente escolar, numa faculdade, no trabalho, a apuração acontece, se a vítima for mulher, acontece por uma delegacia da mulher, né? Aí não cabe, se não for no contexto de violência doméstica, já não cabe a Lei Maria da Penha, não cabe medida protetiva, né? Uhum. Mas a apuração acontece dentro da DEAN. E por coincidência, né, 2 pessoas que estavam nomeadas como testemunhas de um caso de crime sexual que eu estava apurando já tinham sofrido no passado violência doméstica e tinham pedido medida protetiva, né? E assim foi muito, muito satisfatório elas dizerem, olha, doutora, eu queria dizer que eu já estive aqui como vítima de violência doméstica há 5 anos atrás e graças a Deus eu tô podendo contar a minha história porque Sim. foi por causa da medida protetiva que eu pedi aqui, por causa da ajuda que, né, me foi oferecida aqui, que eu consegui quebrar o bom. ciclo da violência, né? Então a gente tem sim histórias realmente de pessoas que através do registro da ocorrência, da concessão da medida protetiva e também dos encaminhamentos que a DEAN faz, né? Porque, por exemplo, em caso de vítima que reside com o agressor, ela está pedindo o afastamento dele do lar, ela não tem para onde ir, a gente encaminha a vítima para abrigo, né? Então, através de todo esse suporte, digamos assim, essa vítima conseguiu realmente sair desse ciclo da violência, né? Então, eu acredito que, embora não seja a solução, mas hoje é o que nós temos de mais, né, eficaz para tentar minimizar o problema, né? Não solucionar, mas minimizar. Perfeito.
Vamos falar dos patrocinadores? Dá uma pausa? Não, eu ia perguntar pra... Você corta isso aqui, tá? Você pode cortar, não, você pode cortar. Mas tem que ter muito Deus no coração pra não sair matando gente. Não é verdade, doutora? Tem que, além de conhecer a lei, obviamente, mas tem que ter Deus no coração. Porque imagina, ela trabalhou com crimes sexuais, agora com violência, e imagina o que você não ouve no teu dia a dia, que dá vontade, minha filha, só me mostra ele. Onde ele tá? É muito Né? difícil, assim. Meu pai do Inclusive, céu. isso que você mencionou anteriormente sobre a questão da educação das crianças, né? Eu me tornei mãe recentemente, né? Eu tô com um filho, é um menino, ele tá com 5 meses. E eu considero, assim, muito importante, né? Quando eu tava grávida, e aí depois que eu descobri que era menino, aí muita gente me falava, tem até um post no meu Instagram sobre isso. Muita gente falava assim, olha, menina é mais fácil, menina é mais fácil. Muita gente falava isso. E eu acho totalmente o contrário, assim, eu acho que eu entendo que, assim, cada um tem as suas particularidades, né? Acho, inclusive, que deve ser extremamente desesperador, eu não consigo me imaginar hoje enquanto mãe, se eu fosse mãe de uma menina, ela sair de casa e ir para uma festa, por exemplo, sozinha e beber e eu ficar em casa dormindo. Eu acho que provavelmente não ia conseguir dormir, até por causa de tudo que eu já vi no meu trabalho, né? Então é muito difícil, com certeza. Acho que os perigos aos quais nós mulheres estamos expostas são maiores, né? Muito. Mas eu acho que o desafio da criação do homem é muito, né, difícil, é muito desafiador. É para que mude essa mentalidade. Porque a gente precisa criar homens que não se tornem agressores. Perfeito. Né? A gente precisa criar homens que saibam respeitar mulheres, que saibam valorizar mulheres, né? Eu acho que isso é muito difícil, assim. Eu acho que isso realmente é algo que começa dentro de casa, né? E que, para mim, é o principal, assim. Quando eu digo conhecimento é poder, é desde a base mesmo, nas escolas, em tudo, né? A gente tem visto recentemente essa questão da cultura Red Pill, que está crescendo muito nas redes sociais, que é esse ódio, né, contra as mulheres, essa aversão contra as mulheres, criando vários fóruns na Dark Web, né, e fazendo isso com crianças, com adolescentes, que ainda não tem nem a personalidade formada. Então, é muito importante, realmente, a gente ter essa consciência de que, se a gente não souber passar esse ensinamento para os nossos filhos, né? E não só de mãe, né? Porque eu também acho que a responsabilidade tem que ser dividida, todo né? mundo. Mães, pais, né? Sociedade, eu Sim, digo assim, né? sim. Como eu falei, escola, todo mundo, né? Para formar homens que realmente saibam valorizar e respeitar mulheres, né? Sim. Eu tenho um casal, né? Eu tenho um menino de 7 e uma menina de 4. E às vezes na briga deles, né? Que eu vou lá e tal, e aí eu vejo que o João João, deixa eu te falar uma coisa. Além dela ser menor do que você, ela é uma menina. Você não pode jamais fazer isso, nem com a sua irmã, e nem deixar outro menino fazer isso com ela nunca, porque você vai ser o defensor dela. Mas nunca levante a mão para nenhuma menina. Sim. Sabe? Para ela eu falo, respeite seu irmão. Sim. Respeite seu irmão. Respeite ele também. Não vou também, porque, né? Você sim, o respeito ser mútuo, né? Respeite seu irmão. Sim, mas sim. eu sempre falo muito isso para ele. Nunca levante a mão para uma menina. Entendeu? E principalmente sua irmã. Ela vai já aparecer ali na tela. E nunca para ela. Eu sei que ela é bem sapeca, mas nunca faça isso com ela. Mas é o exemplo mesmo. Eu acho que não só a criação, para a gente quebrar esses ciclos do machismo mesmo, que infelizmente ainda existe, mas de ter você como pai, né? O João ter você como um homem de exemplo, porque muito mais do que a gente falar, a gente precisa mostrar, né, no dia a dia, ser exemplo mesmo para as nossas crianças. E realmente contar com o apoio de todos os lugares que tem a possibilidade de formar uma criança, né? Como a escola, né? Realmente tem que ser cada vez mais assuntos debatidos. Em casa, a gente tem um casal também, né? E
Eu falo sempre pro João uma coisa bem, bem semelhante ao que tu fala, né? Mesmo ele sendo uma criança típica, né? Uhum, claro. Uhum. Eu sempre digo para ele, João, sua obrigação é defender as mulheres e os pequenos, né? É sua obrigação. Então, não invente de bater na sua irmã, Perfeito. de levantar seu braço para uma amiga dentro da escola, porque senão É verdade. É verdade. a educação vai Eu vai falo acontecer. pro João isso também, eu falo assim, filho, se de repente um coleguinha vir te bater, né, te afrontar, se ele for maior do que você, ou do seu tamanho, você tenta parar, né? Fale firme, vá lá e fale assim, olha, acabou, parou, ou então já chame ajuda. Se for mulher, pode ser maior do que você, menor do que você, ou se for um menino menor do que você só vai falar, ó, acabou, vai chamar ajuda, não faça isso, né? Não tem nem que se, sabe, tipo, você não vai em nenhum momento tentar se defender da mesma forma que ele, né? Ou que ela, né? Então, eu sempre dou. Aí ele repete isso, sabe? Ele falou, se for do meu menor do que eu, ou mulher, né? É só chamar ajuda, né, Sim. mamãe? Eu falei, exatamente, só chame ajuda. Mas é muito importante, eu acredito nisso. Acho que é muito importante a gente ensinar e dar esse exemplo também, né? E cortar aquela questão de insensibilidade. Que ele seja Sim, sensível, sim, né? Que ele chore, que ele compre flores, que ele leve, que ele sim. seja carinhoso, que ele abrace, que ele diga o que ele está sentindo, né? Eu acho que só da gente não oprimir o sentimento dos meninos por serem meninos já é um grande começo. Sim, até ajudar, essa questão de ajudar nas tarefas domésticas, né? Eu vi uma Sim, com reportagem, certeza. acho que foi ontem até, no Instagram, numa página meio que de psicologia, assim, de criação de filhos, falando o quanto o fato dos filhos, sejam homens ou mulheres, né? Mas filhos em geral, ajudarem nas tarefas domésticas, ajudava a formar pessoas bem-sucedidas na vida adulta, né? Porque dizia que de uns anos para cá, os pais sempre tentavam ocupar os horários dos filhos quase que integralmente com atividades fora de casa, assim, né? Aula particular, aula de inglês, né? Vários esportes e tal. E que, em função disso, eles praticamente não tinham nenhum tipo de tarefa, de responsabilidade dentro de casa. E falava o quanto era importante ter algum tipo de tarefa para que eles Sim, conseguissem ter também sim. essa autonomia, né? Esse senso de responsabilidade, né? Perfeito, Então, tentar, perfeito. talvez, né? O Dentro João tem a da rotina realidade de... de cada família, Uhum. obviamente, que a gente sabe que é diferente, né? O exemplo da rotina lá Mas, de casa, o João arruma o quarto dele, né? sim. Então, aí ele acordou e tal, ele vai, antes de tomar café, antes de escovar o dente, ele arruma a cama dele, ele arruma o quarto dele, né? Ele tem essa Sim. responsabilidade. Por mais que ele não lave a louça, por uma questão de não haver Sim. necessidade, ele não deixa a louça ele levanta, Sim, terminou, deixa o ele pratinho vai na levar lá na pia, né? pia. Então Então tem que brincou, guardar os brinquedos, guardar os né? Coisa brinquedos, simples, mas responsabilidades. responsabilidade, é isso. Perfeito. E, doutora, antes da gente finalizar com uma mensagem, que eu sei que você tem, a gente queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo esse episódio importantíssimo, que você trouxe, assim, visões, né, importantes e conhecimentos necessários para que a gente possa tentar quebrar esse ciclo de violência. E a gente quer que você deixe uma mensagem para essas mulheres. Mas antes disso, a gente só vai agradecer rapidamente aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros que fazem com que o nosso podcast seja impulsionado e continue acontecendo. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um episódio novo para você. E muitas vezes o que a gente tem seguido atualmente são as sugestões, né? Os pedidos realmente do nosso público. Então, a gente já mudou algumas coisas no contexto ao longo desses 2 anos aqui no nosso podcast, mas sempre trazendo realmente assuntos relevantes e que tem muito a ver com o nosso público e que é muitas vezes que o nosso público pede também. Sim. Né? Então, a gente continua pedindo para que vocês realmente enviem as sugestões de vocês, não só de temas, mas de profissionais também. Né? Então, ter você aqui nessa noite, doutora, é realmente um prazer enorme debater esse tema que foi uma sugestão, que foi um pedido, mas principalmente por tanto conhecimento compartilhado, né? O seu conhecimento, o seu dia a dia,
né? E o que você não deve realmente lutar, né? Que você continue sendo essa pessoa próspera na sua profissão e que realmente levante essa bandeira cada vez mais para que empodere outras mulheres e que outras mulheres saibam que estão sendo representadas por uma mulher igual a você. Então é muito bom, né, gente? Então a gente agradece realmente muito, não só a tua presença aí em casa, por isso que a gente pede o compartilhamento, o curtir, né, o deixar aqui o seu comentário para que abra mais possibilidades para que esse episódio chegue em maior número de pessoas possíveis. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Então vamos agradecer também a quem acredita, a quem oferece esse podcast, que é a Clínica Audionorte Saúde. Lá a gente tem não só o diagnóstico, mas a reabilitação auditiva também. A Clínica Poligastroendoscopia Avançada, que nós temos diversas especialidades. Hoje é um centro médico ali no Almirante Barroso, com diversas especialidades e tem formação, tem fellow também em endoscopia e colonoscopia, de tanto que eles são referências no nosso estado. Então é sensacional ter a Poligastro aqui conosco também. E os nossos parceiros. Olha só, doutora, hoje você vai ser brindada. Que legal! Que lindo que ficou. Quando eu falo que Lenoca faz personalizados até para empresas, de forma realmente, vou entregar para os meus funcionários algo, né, que lembre a minha empresa. Olha só, ela do nosso podcast colocou aqui na caixinha. Tá lindo, sensacional. E tem um biscoito aqui, melhor ainda, que eu falei, tem 4 aqui. O Cauê, a gente vai entrar numa guerra aqui já já. Mas é sensacional, Lenoca, muito obrigada e parabéns, sempre surpreendendo aqui. Olha aí, pois é, não tem melhor. Esse agora da Páscoa, mandou um bolo para mim, além de lindo visualmente, delicioso. Então, obrigada, Lenoca. Eu sempre me arrumo na Festa Escova e eu acho muito legal, assim, pensando, porque é um ambiente feminino, é um ambiente que é frequentado por mulheres, a maioria das vezes, né? Eu acho que 90%, sempre que eu vou lá, dificilmente eu vejo um homem, mas é um ambiente feminino. E eu acho muito legal quando eles colocam um segurança, porque tem um segurança lá na frente e ainda tem um manobrista também. Então, você não se preocupa nem de estacionar, ou seja, que você já desce mais rápido, que você já, né, desce do carro mais rápido, em segurança, na frente do local, tem um manobrista e ainda tem um segurança. Sim. Que aí quando a gente sai um pouquinho mais tarde, porque funciona até 19h50 e às vezes você acaba saindo mais tarde de lá, ele te segue até o carro, ele vai até seu carro se não estiver bem na frente, se estiver estacionado em algum outro lugar. Mas mesmo assim, passa uma segurança, né? Sim. Então, que legal que é um local que realmente pensa que só tem mulheres, que é um ambiente feminino, muitas mulheres trabalhando lá dentro, a recepção só mulheres, e aí a gente se sente segura, né? A gente se sentir segura em espaços assim, eu acho que é fundamental, de fato. E Passione, né? Que é, falando de mulheres, o que mais a gente gosta realmente de sair, né? E eu tenho hoje aqui comigo um conjunto maravilhoso. Gente, o que eu amo esse conjunto não tá brincadeira não, viu? Amo, de verdade. Passione, muito obrigada. Parabéns pelas escolhas, parabéns pela curadoria. E é muito legal ter vocês sempre aqui, né, nessa parceria aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Doutora, vamos para a nossa mensagem final? O que você deixaria de mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo? E às vezes elas podem estar sofrendo algum tipo de agressão, né? Qual seria a sua mensagem para essas mulheres? Eu acredito assim que não uma mensagem especificamente, né? Mas é uma reflexão mesmo, que eu vou reforçar algo que eu já falei ao longo das perguntas aqui que nós debatemos, que é o menor sinal de violência, né? Qualquer menor sinal de alerta ali de um comportamento agressivo, né? Daquele companheiro, namorado, enfim, que você se afaste daquele relacionamento, né? Que você encerre aquele relacionamento, que você procure ajuda, porque, como eu falei, o ciclo da violência ele é real, e se você não encerra, a tendência é que em algum momento a gente chegue no último estágio, como a gente fala, do feminicídio. E pela experiência que nós temos, dentro da DEAN Belém também funciona a Delegacia de Feminicídios, né? E a gente percebe que muitos dos casos investigados lá de feminicídios, eles não tinham um boletim de ocorrência anterior. Então, aquela vítima, ela nunca procurou ajuda. Por incrível que pareça, a gente pensa assim,
um caso de feminicídio, ela deve ter procurado a polícia, ninguém fez nada. Não, muitos dos casos que nós investigamos, né, na delegacia de feminicídios, não existia um boletim de ocorrência anterior. Então, isso demonstra que a vítima sofreu muitos anos calada, né? E eu te falo isso porque, geralmente, quando a equipe, né, da feminicídios vai até o local do crime, justamente para procurar testemunhas, né, tentar conversar com vizinhos, por exemplo, muitos relatam, não, a gente já tinha escutado discussões, né? Então, a gente percebe que, às vezes, não foi um ato isolado, mas aquela mulher nunca procurou ajuda, outras pessoas talvez não tentaram oferecer ajuda a ela, né? Não tentaram fazer esse alerta de, olha, você está sendo vítima de violência, você tem como quebrar esse ciclo, existem formas de você, né, se afastar desse agressor, né? Então, eu acho que mais do que uma mensagem é essa reflexão, né, de que ao menor sinal de violência, de agressividade, né, de um comportamento de tentar te controlar, menosprezar, você se afastar daquela relação, né, para que não seja, né, não se torne aí uma estatística, né, porque eu garanto para vocês que eu, inclusive, sinto muito orgulho em dizer isso, assim, as pessoas com quem eu trabalhei dentro da polícia, nas 3 delegacias da mulher que foi mencionado aqui, pelas quais eu já passei, eu posso dizer que as pessoas realmente se importam muito com a causa. As pessoas que trabalham em DEANs, elas realmente trabalham porque elas se importam, né? Não é um trabalho fácil, é muito trabalho. Entendo. Né? As delegacias da mulher sempre, normalmente na polícia, sempre são as delegacias que mais tombam inquéritos, então é um volume de trabalho muito grande, então as pessoas que trabalham lá realmente se importam, né, então procure ajuda, porque a gente realmente, dentro de todas as possibilidades que nós tivermos, a gente vai tentar ajudar, né. Que bom. Eu ia falar que no início talvez seja mais fácil de sair desse relacionamento, né, no momento em que a vítima perceba essa coição, como você falou, né? Tipo, um ciúme excessivo, um controle excessivo, né? Que logo no início você tente realmente exatamente, sair. Não deixar evoluir, né, o relacionamento. Porque às vezes você já tá tão imersa aí naquela você apega relação, mais né? ainda. Verdade. Que é mais difícil, mas logo acho que é isso. No primeiro sinal de agressividade, né, já tentar se afastar daquela relação. Perfeito. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Foi incrível te ter nessa Adorei, noite obrigada. aqui, né? Que seja a primeira de muitas vezes em que a gente vai trazer alertas e que sempre que você puder contribuir, a gente vai querer ter a tua presença aqui, né, Cláudia? Sim, Com certeza. Estou à disposição também, se precisarem fazer alguma complementação, outro dia, ou algo do tipo, outro tema que eu posso ajudar também, eu estou à disposição. O nosso espaço Maravilhoso. está aberto também, né? Sem dúvida. Para qualquer momento que ela quiser. Sem dúvida. Tem alguma campanha, alguma coisa em que a gente possa ajudar, né, divulgando, você nos avise, porque nós com certeza vamos fazer questão de falar aqui também, e divulgar e te ajudar nessa divulgação, sem dúvida nenhuma. Quando a sua segurança está ameaçada, cada segundo conta. É por isso que o governo do Pará, por meio da Segup, criou o SOS Mulher 190. Uma nova tecnologia que salva vidas e fortalece a proteção a mulheres em situação de violência doméstica. Mas por que essa ferramenta é tão importante? Porque ela garante que a sua ligação seja tratada com prioridade máxima. Emergência SOP, bom dia. O atendimento se torna mais rápido, direcionado e o melhor. Você não precisa ter uma medida protetiva para utilizar o serviço. Veja como é simples e seguro. Primeiro você acessa o site oficial da Segup. Lá você realiza um pré-cadastro rápido e totalmente sigiloso, informando seus dados básicos e o seu endereço. Pronto! A partir desse momento, se você estiver em uma situação de urgência, basta ligar para o 190. Emergência SOP, bom dia. Como posso ajudar? E você nem precisa falar com o atendente. A polícia já está a caminho. SOP à disposição. O sistema reconhece automaticamente o seu número e sinaliza um alerta de prioridade. 027, confirme aí uma averiguação de violência doméstica. O órgão de segurança já recebe a sua localização exata para ir imediatamente ao seu encontro. Além disso, o SOS Mulher 190 integra dados da Patrulha Maria da Penha e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual, criando uma rede de proteção completa e ágil.
Cadastre-se no site da Segup. Com o SOS Mulher 190, você não está sozinha. SOS Mulher, proteção sem palavras. Governo do Pará, por todo o Pará. Tá ótimo. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por estar aqui conosco e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu comentário do que achou aqui desse episódio e compartilha para que o maior número de mulheres e homens também Exato. assistam esse episódio. Muito obrigada e até a próxima. Bem. Aê!